Aqui estamos, mais uma vez, como fazemos todas as quartas-feiras, no horário de 21h30, para celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nós conduzimos os destinos de 2 clínicas em São Paulo que se dedicam à solução dos problemas graves do sistema músculo-esquelético. Dores de coluna, de ombros, quadris, joelhos e demais articulações. É um desfile interminável de sofredores de dores do sistema músculo-esquelético, principalmente dores articulares e dores por nevralgias, do qual a mais comum é a nevralgia do nervo ciático. Aquela nevralgia que acontece da região lombar e que se irradia, em geral, para um membro inferior, ou a perna direita ou a perna esquerda, eventualmente para as 2 pernas. Então, lá vão pacientes com problema de artrose, de escoliose, desvio de coluna, cifose, dorso curvo, vícios posturais, hérnias de disco, estenose do canal, que é o estreitamento do canal vertebral, dando claudicação neurológica, é dificuldade à marcha, pernas pesadas, pernas presas, pernas sem muita firmeza, problemas de equilíbrio. Enfim, esse é o nosso dia a dia e o dia de nossos pacientes que lá buscam alívio de todos esses males crônicos. Uma delas fica a Avenida Giovanni Gronchi, 1263, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Telefone 11 3744-4007. A outra clínica fica no bairro do Pacaembu, também em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024. Telefone 11 3661 4243. Nós somos especialistas numa área que é um misto de ortopedia e neurologia. Como somos cirurgiões de coluna vertebral, o cirurgião de coluna vertebral, ele tem uma formação ortopédica e neurológica. Por isso, nós temos uma clínica onde existem pacientes da área ortopédica, pacientes da área neurológica, pacientes também da reumatologia, fora os acidentados. Aqui nós tentamos o quase impossível, que é conciliar ciência médica, sem dúvida, materialista, com cura pela medicina espiritual, que é cura pelo poder de Deus. Nossas jornadas aqui sempre obedecem a perguntas, questões, aos e-mails que nos inquirem e que nos perguntam sobre problemas médicos, ortopédicos, neurológicos, reumatológicos e sobre a nossa medicina espiritual. Outro aspecto importante a ressaltar é que não é por ser religioso que necessariamente você é um espiritualista. Você pode ser um religioso até fanático e não ser um espiritualista. Por outro lado, você pode não frequentar uma igreja e ter um forte acento espiritual. Esses últimos dias, nós recebemos muitas perguntas sobre as curas milagrosas
que estão reportadas em revistas, na mídia televisiva e falada. Que milagres são esses de curas através de uma religião, de uma doutrina, através de representantes desta ou daquela bandeira religiosa? Qual a sua opinião, Dr. Rui Mercúrio, sobre tudo isso que está acontecendo na mídia, sobre curas milagrosas? Primeiro, nós consideramos, veja bem, não nos intitulamos professor do espiritual. Não existe professor do espiritual e nem a faculdade do espiritual. Mas nós podemos receber mensagens através do sexto sentido, que é o sentido da revelação. A revelação é uma palavra um tanto mística. A revelação é o eureka, o abre-te sésamo. É aquela solução que estala na sua cabeça na hora mais imprevisível possível. Entendeu? Você pode pensar num problema 100 vezes e, de repente, você para de pensar e a solução aparece nítida na sua cabeça. Isso é o sexto sentido. E este é o sentido da revelação. A revelação, ela é aquilo que vem do sexto sentido, que é chamado também intuição. Intuição é uma palavra que vem da língua latim, do verbo intuire, que significa aquilo que vem de dentro. Então, vamos lá. Se me perguntam, e têm me perguntado muito, sobre o que eu acho dessas curas espirituais, cirurgias espirituais, enfim, essas curas relacionadas com doutrinas religiosas, com a doutrina kardecista, enfim, qual a minha opinião? O primeiro aspecto é o seguinte: nós não somos filiados a nenhuma bandeira religiosa. Não estamos aqui para criticar nenhuma crença religiosa. Nós estamos aqui para respeitar todas as crenças religiosas, porque Deus é um só. Mas, vejam bem, no nosso entender, o que a revelação nos mostrou é que, primeiro, só existe um poder. Só existe um único poder, e mais nenhum, que é o poder total de Deus. Então, as religiões que me perdoem, me desculpem, mas não existe um segundo poder, não existe o diabo como segundo poder. Não, o poder é um só. O poder desse universo é um só. É o poder de Deus. O diabo é uma criação do ego. O ego não é criação espiritual. O ego é uma criação da nossa mente. O ego só tem vida porque nós damos vida a ele. O ego é o lugar onde acontecem todas as nossas desgraças. Então, tudo que é desgraça não tem filiação espiritual. Segundo, a palavra cura está intimamente ligada ao poder de Deus. Terceiro, você pode imaginar uma cura ou um Deus fora de você, que é curador. Ou você pode imaginar um Deus dentro de você e, da mesma forma, curador também. Mas vejam que para a ciência médica e assim mesmo para a medicina espiritual, as palavras cura, curador e curado têm que ser bem entendidas, bem definidas, bem explicadas.
todos nós temos dentro de nós o germe da cura ou da desgraça. O autor Amit Goswami, que é um cientista quântico indiano, chama a nossa mente de duas denominações. Ele fala que nós temos uma mente salvadora, curadora, e uma mente assassina, que produz desgraças em nossa vida. E ele chama de mente assassina porque diz ele que essa mente pode até provocar a nossa morte prematura, pelo poder mental. Por outro lado, essa mesma mente pode nos salvar e nos curar de uma doença grave. Aqui, mente assassina ou mente da salvação são expressões que se opõem. São poder mental. O nosso poder mental, o poder de cura mental ou da desgraça mental que pode ser causada por influência ou poder da mente voltado para o nosso mal. Também já repetimos, e nunca é demais repetir, cura mental ou doença ou desgraça imposta pelo poder mental não tem a ver com cura espiritual. Aqui somente faz sentido a expressão cura espiritual ou cura pelo poder de Deus. Mas vamos voltar e conceituar o significado da palavra cura. Em ciência médica, cura significa a remissão total de uma doença física em saúde. Ainda em ciência médica, cura pode ser a solução de uma doença mental. E doença mental em ciência médica é um desvio dos padrões de pensamento, comportamento e ação. Não se usa a expressão curador para o médico, mesmo porque a reunião total de uma doença, mesmo que a remissão total de uma doença na ciência médica, que seria a cura, é mais difícil de acontecer. O mais frequente é a ação médica a amenizar sinais e sintomas de uma doença, do que curá-la propriamente dito. Então, para a ciência médica, eu só posso ter uma doença do físico ou uma doença mental. Só, não tem outra. Já na dimensão ou realidade espiritual, nós temos 7 saúdes. Seria saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. Ora, se espiritualmente eu tenho 7 saúdes, eu preciso aqui de cura para 7 doenças. Então eu preciso de uma cura física, de uma cura mental, de uma cura espiritual, de uma cura emocional, de uma cura afetiva, de uma cura social e até para uma cura financeira. A cura via ciência médica pode ser parcial, temporária ou duradoura, mas não definitiva. E a mesma doença pode voltar. Então, se buscarmos cura espiritual, estaremos buscando cura para nosso físico, nossa mente, nosso espírito, nosso emocional, nossos afetos, cura social para o lugar onde moramos e a cura financeira, que é o balanço nosso entre despesa e receita.
Se você obtiver a graça ou o milagre de uma cura física, esta será total. Para todos os males, não só dessa doença. E definitivamente. E nada vai fazer esta doença voltar. Entenderam? Eu vou repetir, é importante. Se você obtiver uma cura, uma graça para um milagre de cura espiritual, todas as demais doenças que você possa ter serão curadas. E mais, ninguém e nada mais, nada fará essa doença voltar. A cura espiritual é uma cura definitiva. E no reino espiritual, o que significa a palavra cura? Ora, se nós temos 7 saúdes no reino espiritual, nós devemos ter, por desarranjo delas, 7 doenças. Então, se eu estou doente do físico, eu preciso de uma cura física. Se eu estou doente da mente, eu preciso de uma cura mental. Se eu estou doente do espírito, veja bem, aqui a coisa é diferente. É uma impropriedade dizer espírito doente. Seria como você dizer Deus está doente. O que é um absurdo, porque Deus jamais adoece. Agora, eu entendo cura espiritual como sapiência ou sabedoria espiritual. Então, não necessariamente saúde espiritual significa um espírito saudável. Não. Eu entendo que saúde espiritual significa conhecimento espiritual. E, evidentemente, disto decorre uma melhora na saúde espiritual. Vamos agora falar 2 palavras muito importantes. Muito. Essas palavras são curador e curado. Curador e curado. Jesus, que seria o modelo de curador espiritual, ele mesmo nos considerava um curador. É de Jesus as expressões: eu de mim nada posso fazer. O Pai que vive em mim é quem realiza as obras, as curas. Quando alguém pedia a Jesus a graça de um milagre de cura, Jesus respondia: você acha que eu mesmo posso capaz de te curar? Quando curava, Jesus dizia: não fui eu que te curou, foi a tua fé que te curou. Outro aspecto importante: Jesus tinha hipertensão? Jesus tinha diabetes? Jesus tinha dor nas costas? Jesus tinha vício postural? Evidentemente que não. Então, fica bem claro que Jesus era um curado. Antes de tudo, Jesus era um curado. Ele não tinha doença. Em sendo um curado, você está habilitado a ser um curador. Então, esses são os significados das palavras curado e curador. Podem, porém, ter certeza que ser um curador não é privilégio de ninguém. E para ser um curado, você terá que receber conhecimento espiritual. Porque você é corpo, mente e espírito. Ou melhor, espírito, mente e corpo físico.
O ser total, curado total, ele é, acima de tudo, um ser espiritual. Existem muitos curadores, entre aspas, que são verdadeiramente os falsos profetas. Em todos os tempos existiram, e até hoje existem, falsos profetas. São os falsos curadores. Se um curador tem a pretensão de curar, a primeira condição é ele ser um curado. Se você é obeso, hipertenso, tem arteriosclerose, diabético, na verdade você é, antes de tudo, um necessitado de cura e jamais um curador. Ora, se você não consegue se curar a si mesmo, como você vai poder pretender curar aos outros? O ser espiritual curado tem desapego. Desapego principalmente de bens materiais. Milagre não se vende. Milagre de cura é de graça. Da graça de Deus. O uso de milagre para arrecadar dinheiro ou atrair fiéis para uma bandeira religiosa é um propósito equivocado da grandeza do milagre de cura. Muito bem, Tomás já fez o sinal de que estamos esgotando o nosso tempo. Eu queria terminar esta jornada hoje com uma lição do mestre Buda. Veja, eu não sou budista e não pertenço a nenhuma religião, mas Buda deixou muitas lições. Uma vez perguntaram a Buda, o que mais o surpreende na humanidade? Buda respondeu, o homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde dinheiro para recuperar saúde. Por pensar muito no futuro, esquece o presente e acaba por nem viver o presente e muito menos o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Esta é a lição de Buda de hoje. Muito bem. Se quiserem ver as nossas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio. Lá estão todas as nossas palestras. Se quiserem visitar o nosso site de Medicina Espiritual, é www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, www.ruicomy.mercurio.com.br. Telefone de nossas clínicas em São Paulo é código 11 3744 4007 e código 11 3661 4243. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Tenham muita saúde. Sejam muito felizes.